Graça e paz. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Eles diziam isso para colocá-la à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes: Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se, não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhe perguntou: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui o teu servo, está aqui o teu povo, está aqui a tua palavra. Te pedimos um milagre, te pedimos a tua unção, te pedimos a tua capacidade. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, que não venha nada de homem, mas somente de ti, que a tua palavra fale, nos molde, nos modifique e nos torne mais semelhantes a teu Filho. Se conosco, obrigado por tudo, é o que te peço e te agradeço, em nome, por amor de Jesus. Amém. Quando a gente lê os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm uma narrativa cronológica com a qual nós estamos acostumados, né? Mas o Evangelho de João, ele é um pouco diferente. Ele nos dá alguns momentos, não que ele não seja cronológico, mas eu entendo, eu creio, eu acredito, que quando João escreveu o seu Evangelho, ele já tinha, muito provavelmente, conhecimento de Mateus, Marcos e Lucas, por isso que ele escreve algo tão diferente. Perceba que no Evangelho de João, Jesus ele está no templo ensinando no capítulo 8. Em Mateus, Marcos e Lucas, isso se dará mais para frente. E o que está acontecendo aqui? Vamos acompanhar o texto. Mas Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo, ele voltou ao templo, ou seja, o templo era um local onde Jesus ele se reunia, é um local onde Jesus ele frequentava, né, frequentava com certa frequência redundante, né, mas ele estava habituado a participar. Ele voltou, de manhã cedo, ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Nessa época, uma pessoa que tivesse muitos seguidores era alguém de prestígio, era alguém muito bem visto na sociedade. E diferente dos dias de hoje, onde você, meu querido, minha querida, você pode seguir 10 influências, 100 influências, 1000 influências. Você vai ver podcasters, né? Um vai no do outro, o outro vai no do um. Então, nós podemos seguir vários, nessa época não. Cada pessoa, via de regra, seguia apenas uma pessoa. Por isso que o ministério de Jesus, ele enfurecia tanto os escribas e fariseus. Porque a pessoa que estivesse seguindo a Jesus, ela não estaria o quê?
seguindo os escribas e fariseus. As pessoas não tinham 2 mestres, a pessoa era discípula apenas de uma pessoa. Então perceba que de manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então Jesus está tendo um momento de ensino com eles. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? Isso daqui é uma afronta. Isso aqui é uma tentativa de fazer com que Jesus falasse alguma heresia e ali mesmo ele fosse apedrejado. Eu não sei se você já viu alguma representação em algum filme desse momento, mas aparentemente haviam muitas pessoas ali, porque o texto nos diz no versículo 2 que todo o povo estava ali. E os fariseus e escribas, eles trazem aqui a mulher, diz o texto, que pondo-a no meio de todos. Então, é uma confusão, é algo assim que a gente não consegue imaginar muito bem, até porque o templo de Jerusalém, ele era pequeno, 27 por 9 e acabou, ele era pequenininho. E eles vão questionar Jesus. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu que dizes? Versículo 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. É muito interessante, eu não sei exatamente por qual motivo, mas o evangelista João, ele sempre deixa claro para a gente como Jesus está. Porque no início disso tudo aqui, Jesus ele está sentado. Versículo 2, de manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro, e Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então ele está sentado e o povo está ao seu redor. De repente, vêm os escribas e fariseus, trazem essa mulher, e diz o texto para a gente, Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Ele se inclina no chão e ele começa a escrever com o dedo. E esse versículo 7, ele me causa uma certa surpresa, porque ele diz assim: mas como insistissem em perguntar, então tenta imaginar comigo, Jesus está sentado, está ensinando, as pessoas chegam, fazem essa pergunta para ele, Jesus sabia o que havia no coração do homem, ele se inclina e começa a escrever. Eles fazem essa pergunta e, em um primeiro momento, Jesus ele não fala absolutamente nada. Eles viram para ele falar, a vida daquela mulher estava ali, e eles questionam Jesus. Jesus, a lei de Moisés diz que a gente tem que apedrejar. O que o Senhor diz que é para a gente fazer? E ele se inclina e começa a escrever. Versículo 7. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se. Jesus fica em pé. Eu fico tentando imaginar a cena, ele inclinado, desenhando, escrevendo alguma coisa. De repente eles insistem e aí ele levanta, ele ergue-se. Mas ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever do chão. Então Jesus, ele se ergue na presença de todos eles, ele deixa claro para todo mundo, possivelmente o apóstolo João, ele escreve o erguer-se, para a gente saber que Jesus ficou em pé e olhou olho no olho de cada uma daquelas pessoas. Eu não sei se ele apontou, o texto não diz, mas eu fico imaginando, e aí ele fala isso, ele deixa claro para eles: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar.
Vamos entender o texto, vamos relembrar. Jesus ele está sentado, ensinando várias pessoas. São pessoas que acreditavam em Jesus, são pessoas que viam Jesus como mestre, possivelmente algumas o viam como Messias. Os escribas e fariseus trazem essa mulher, a acusam. Provavelmente as pessoas que Jesus estava ensinando, também queriam apedrejá-la, eu não sei. Mas o texto diz o quê? Todos foram saindo um a um. Todos. Inclusive as pessoas que estavam sendo ensinadas por Jesus. As pessoas que estavam ali, que chegaram cedo no templo, não, vou chegar cedo porque eu quero sentar perto de Jesus, eu quero ficar ali perto, eu quero aprender. Essas pessoas, elas também saíram. E o texto continua. Ao verem isso, todos foram saindo, um a um, ou seja, não foi aquela questão da multidão indo embora, mas eu acredito que eles foram caindo em si e foram saindo, e o texto ele me diz, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Perceba que o texto deixa claro. Jesus se ergue, fala o que tem que falar, se inclina, escreve, sai todo mundo e ele fica o quê? Em pé. Ele está em pé diante daquela mulher. Versículo em pé no mesmo lugar. Ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Levantando-se, Jesus levantou, e não vendo ninguém senão a mulher, Jesus lhes perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E o que tudo isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Porque dentre todas as coisas que o Senhor Jesus fez ao longo dos seus 3 anos, cerca de 3 anos de ministério, por que Deus falou o coração e inspirou o apóstolo João a escrever exatamente essa história? Eu penso em algumas coisas. A primeira delas, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nem sempre o sofrimento é consequência do pecado. Acompanha comigo o versículo 2 ao 5. De manhã cedo ele voltou ao templo e todo o povo foi ao seu encontro. E Jesus, sentando-se, passou a ensiná-lo. Então os escribas e fariseus lhe trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio de todos, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu, que dizes? O que Jesus estava fazendo? Ele estava cumprindo o seu ministério. Ele estava no templo, ele estava ensinando as pessoas, ele estava fazendo aquilo para o qual ele foi chamado, que foi o de pregar o evangelho e posteriormente dar a sua vida pela humanidade, mas ainda assim ele sofreu uma tentativa de assassinato. Porque no fundo, era isso que eles queriam. Eles levam aquela mulher lá, eles indagam a Jesus, na esperança que Jesus falasse algo contrário à lei, e nessa época, meu amigo, se alguém falasse alguma coisa contrária à lei, não tinha conversa, eles pegavam, tiravam do templo, todo mundo apedrejava, porque aí não foi uma pessoa que matou, foi todo mundo. Roma não vai condenar 100, 200 pessoas por causa de um assassinato, e está tudo certo, na visão deles. Na nossa cultura, a gente muitas vezes enxerga o sofrimento como consequência do pecado. Muitas vezes, quando a gente passa por uma luta, quando a gente passa por uma dificuldade, quando a gente passa por um problema, a gente olha para a nossa vida e a gente pensa assim: não, isso aqui eu estou passando porque eu cometi tal coisa, isso aqui eu estou passando por causa de tal coisa. Ou, quando algum irmão está passando por algum problema, lá no fundo, às vezes, a gente olha e pensa assim: tem caroço nesse angu. Será que ele cometeu alguma coisa? Será que ela cometeu alguma coisa? Ou se a gente sabe que alguém, que é uma pessoa que teve alguma vida
né, cometendo certas atitudes, e ela passa por um problema, às vezes a gente pensa, ó, tá vendo? Plantou, vai ter que colher. Só que a Bíblia, ela me ensina que muitas vezes o sofrimento, ele não é consequência do pecado. Parênteses, por favor, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que o pecado não gera consequência e não gera sofrimento. É óbvio que ele gera, né? Colossenses 3:25, todo aquele que cometer iniquidade, receberá de volta iniquidade, e não haverá exceção para ninguém. Então, todo pecado que eu cometo, ele gera a mim uma consequência. É óbvio, se eu peço perdão a Deus, se eu me arrependo, Deus está comigo, essa consequência em minha vida, ela é amenizada. Então, todo pecado gera sofrimento, mas nem todo sofrimento advém do pecado. O rei Ezequias, lá no livro de Isaías, né, quando o profeta o confronta e fala, ó, põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, né, e é Deus dizendo, ó, você vai morrer, e ele vai lá, chora, né, faz aquilo tudo, e o profeta volta, ó, você vai ter mais 15 anos de vida, e aí ele faz uma oração, e nessa oração ele vira para Deus e fala, foi para o meu benefício que eu tanto sofri. Então, existem sofrimentos, meu prezado amigo, minha prezada amiga, que eles não vêm do pecado, eles acontecem, pelo contrário. Às vezes, nós passamos por lutas e por dificuldades porque nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos fazendo aquilo que é o correto, que é o caso de Jesus. Ao longo dos evangelhos, ele passa por várias tentativas de assassinato. Tem um momento que eles pegam ele, levam lá no precipício e tentam jogá-lo, mas diz o texto bíblico que ele sai lá por entre eles. O sofrimento, ele não é algo que pode me afastar de Deus. Ah, pastor, então o senhor aceita o sofrimento de boa? De maneira nenhuma. Eu não gosto de sofrer, eu acredito que você também não goste. Nós não gostamos, nós não queremos o sofrimento em nossas vidas, mas quando ele bate à nossa porta, seja porque nós pecamos, ou seja porque nós estamos fazendo a vontade de Deus, ele não pode ter o poder, ele não pode ter a capacidade de nos afastar de Deus. Amém? E o texto continua, vamos lá. Nem sempre a resposta óbvia é a melhor. Versículo 6. Eles diziam isso para colocá-lo à prova, para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Às vezes a gente passa por uma situação em nossa vida e existe o óbvio, está ali, mas muitas vezes o óbvio não é para ser feito. O que é para ser feito? Quando a gente vai conversar com o nosso pastor, o pastor Ricardo Aracaki, e a gente vai perguntar, ó, pastor, estou com essa ideia, eu estou pensando em fazer isso, eu estou pensando em fazer aquilo, o que ele sempre responde? Vamos orar. Nem sempre o óbvio é para ser feito de imediato. Se você lembrar do livro de 2 Samuel, é muito interessante que assim que Davi ele assume o reino, né, de Israel como um todo, e ele conquista a cidade de Jerusalém, tem um trecho ali muito interessante. Os povos estão vindo atacá-lo, né, e aí o que ele faz? Ele vai se defender? Não. Ele vai o quê? Ele vai orar. Deus, ó, tem uns povos aí vindo me atacar, o que eu faço? Deus vira, vai lá e ataca, e eu estou com você e você vai vencer. E ele foi lá, atacou, venceu. Aí passou um tempo, outros povos vieram atacá-lo. E o que ele foi fazer de novo? Ele foi orar. Deus, ó, tem outros povos aí me atacando. O que eu faço, Deus? Aí Deus vira para ele e fala assim, você não vai atacá-los de frente, você vai pelo lado, você vai ficar ali perto das amoreiras. E quando você ouvir passos por sobre as amoreiras, sou eu que estou indo à sua frente. E você vai lá, e você vai atacar, e você vai vencer. 2 Samuel.
São detalhes na Bíblia que a gente precisa prestar atenção. O óbvio nem sempre é para ser feito. O que é para ser feito? É para orar, é para parar, para pensar, para respirar. É claro que Jesus, ele não precisava orar naquele momento para saber o que fazer. Jesus é o Filho de Deus e ele é Deus. Mas você e eu, nós somos filhos de Deus, mas nós não somos Deus. Então a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos orar. Colocar diante de Deus. Deus, eu tenho essa questão, eu tenho esse problema, eu tenho essa situação. O que eu faço diante disso? Nem sempre o óbvio é para ser feito de bate-pronto. E eu tenho a impressão, aí é uma inclinação, é uma interpretação minha, de que quando essas pessoas vão levar essa mulher até Jesus, e aparentemente as pessoas que Jesus estava ensinando, né, elas estão dispostas também a tacar pedra, porque depois todo mundo vai embora, eu acho que passou na cabeça, isso é um achismo meu, tá? Mas eu acho que passou na cabeça de Jesus algo tipo assim, esse povo não está entendendo nada. Eu estou falando de amor, eu estou falando de perdão, eu estou falando de restauração, e esse povo não está entendendo. Eu tenho essa impressão. O fato é que Jesus, ele abaixa e começa a desenhar. Mas, ao mesmo tempo que o óbvio, muitas vezes, não é para ser feito de bate-pronto, e sim, deve-se orar antes, muitas vezes também o óbvio precisa ser dito. Acompanha comigo o versículo 7 a 9. Mas como insistissem em perguntar, ergueu-se e disse-lhes, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ao ouvirem isso, todos foram saindo um a um, começando pelos mais velhos, e ficaram apenas Jesus e a mulher em pé no mesmo lugar. Aqueles homens, eles estavam condenando aquela mulher por conta de um pecado. Só que nenhum deles lembrava que eles também eram pecadores. E a impressão que eu tenho ao ler o texto, né, porque o texto ele é enfático, ele deixa claro, todos saíram, um a um, começando pelos mais velhos. Por que pelos mais velhos? Se a pessoa viveu mais, o que ela fez mais? Ela pecou mais, é simples assim. Sem contar que os cabelos brancos, eles trazem o quê? Sabedoria. A pessoa que já tem uma certa idade, a pessoa mais velha, ela tem uma capacidade de olhar para a sua vida, olhar para trás e falar, caramba, eu errei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Às vezes, quando a gente é jovem, eu ainda estou com 39, tá? Então eu ainda me considero jovem. Às vezes, a gente quando ainda... Eu não sei porque que tem gente olhando para mim e sorrindo, não gostei, não entendi, mas enfim. A gente faz uma besteira e leva tempo para perceber, caramba, naquilo eu agi errado. E aí, na segunda vez, a gente percebe mais prontamente aquilo que a gente fez de errado. O fato é que aquelas pessoas, elas reconheciam que eram pecadoras. Jesus precisou falar o óbvio para elas. Jesus precisou dizer para elas, olha, vocês querem condená-la pelo pecado dela, mas e o seu pecado? E o que você fez hoje, ontem, semana passada, ano passado? Até porque o texto, ele deixa claro para a gente, no versículo 4, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ou seja, eles encontraram aquela mulher no ato. Só que, se ela estava adulterando o quê? Com alguém. Havia uma outra pessoa com ela. Essa outra pessoa, eles levaram até Jesus? Não. Eles só levaram ela. E eles deixaram. E, na boa, não tem como fugir de uma multidão. Cidade pequena, todo mundo se conhece, certamente aquela pessoa foi deixada de lado. Eles levaram apenas ela. Porque a Bíblia, ela faz uma diferença, e aqui eu abro um parênteses, entre julgamento e julgamento. Abra sua Bíblia muito rapidamente em Mateus, capítulo 7, verso 1.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir somente o versículo 1. Sermão do Monte. Jesus diz, 1 e 2, não julgueis para que não sejais julgados, porque sereis julgados pelo critério com que julgais e sereis medidos pela medida com que medis. Não julgueis para não serem julgados, porque o critério que você usar vai ser usado contra você, e a medida que você usar vai ser usada contra você. É o Senhor Jesus falando, ok? Mateus 7:1. Só que no Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, Evangelho de João, capítulo 7, verso 24, Jesus diz, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Aí você fala, pastor, agora isso me complicou. Porque Mateus 7:1, Jesus disse, é o mesmo Jesus, é a mesma Bíblia. Não julgueis para não serem julgados. Aí em João 7:24, o mesmo Jesus, na mesma Bíblia, vai dizer, não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. A Bíblia está se contradizendo? De maneira nenhuma. Enquanto que João 7:24 está dizendo, não julguem pela aparência, mas façam um julgamento justo, essa palavra justo no grego é dikaiô, e ela tem o sentido de, mais ou menos, julgar a partir de um livro, julgar a partir de um conjunto de regras. Então, o que Jesus ele está me dizendo? Que eu posso, sim, olhar para a minha vida, olhar para a vida de um irmão e dizer assim, olha, isso que você está fazendo não está correto, porque aqui está escrito isso, aqui diz isso, aqui diz isso. Então, a sua vida e a palavra de Deus não estão condizendo. Até porque, se não pudéssemos fazer isso, admoestar e exortar seriam proibidos, quando, na verdade, é algo que nós devemos fazer. Ah, pastor, mas e Mateus 7:1? Em Mateus 7:1 é um julgamento diferente. É um julgamento onde a pessoa ela se sente melhor do que a outra. É um outro julgamento. É aquele julgamento de quando nós ouvimos um pecado de alguém e a gente pensa assim, caramba, fulano fez isso? Como quem está dizendo, eu nunca faria. Você lembra que quando Jesus vira para Pedro, antes da crucificação, né, ele fala que Pedro ia negá-lo, e Pedro fala, Senhor, eu nunca te negarei. E ele ainda diz mais, ele diz assim, todos os outros podem te negar. Ele fala isso, é só você pegar depois lá. Todos os outros podem te negar. Eu não te negarei. Gente, você tem noção da loucura? Primeiro, ele está dizendo que Jesus está errado. Porque Jesus virou para ele e falou, Pedro, você vai me negar. Te negar, Jesus? Está de brincadeira? Eu, Pedro, Senhor, puxa aí pela memória, eu andei pela água, eu andei ali em cima. Lá no Monte da Transfiguração, o Pai veio falar comigo. Se você lembrar do Monte da Transfiguração, né, sobe Pedro, Tiago e João, Jesus, eles dormem, Pedro, Tiago e João acordam porque apareceu Moisés e Elias, e aí eles estão conversando lá, e o que o Pai diz? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam-no. Essa fala está sendo dirigida para quem? Para Pedro, Tiago e João. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ouçam. Então Pedro ele se coloca na situação, não Jesus, e ele ainda fala, esses daí, ó, tudo crente meia boca, tudo, né, falta escola bíblica dominical, né, não está nem aí com a hora do Brasil, não sei o quê. Eu estou ali, ó, eu não te traio. E o que Pedro fez? Negou a Jesus 3 vezes. Então, o julgamento que a Bíblia condena é aquele em que eu me sinto melhor do que o outro. E quer uma dica? Se você ouvir o pecado de alguém e no seu coração você pensar assim, eu nunca faria isso, cuidado, porque isso é orgulho e é o primeiro passo para que você e eu venhamos a cometer este pecado específico, tá bom? Então nós não
podemos julgar o outro no sentido de nos sentirmos melhores do que ele. Eu posso sim, à luz da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, isso aqui não está correto, ok? Caminhando para o final, versículos 10 e 11. O único que podia condenar, não condenou. Levantando-se, não vendo ninguém, senão a mulher, Jesus lhe perguntou: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Eu acho muito interessante a fala do Senhor Jesus, no versículo 7, que diz: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Jesus, ele não disse: quem está sem pecado, pode tirar a pedra, está liberado, tá? Você não tem pecado, você pega a pedra e você taca. Ele não disse isso. O que Jesus disse? Quem estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. Quem estava ali e não tinha pecado? Jesus. Jesus, ele poderia ter pego a pedra e ter tacado nela. Ele poderia ter feito isso, mas ele não o fez. O único que podia condenar, não condenou. Na sua vida, você tem um pecado que você se envergonha muito? Um pecado que você nunca contou para ninguém. Ninguém sabe. Você nunca teve coragem de chegar para o pastor ou para um irmão espiritual, de dizer assim: olha, tal dia, tal hora, eu fiz isso, eu pequei, eu me arrependo, ora por mim. Ah, pastor, a gente tem que confessar os nossos pecados uns aos outros para termos perdão? Não. Quando eu peco, eu chego para Deus e falo: Deus, o Senhor lembra, né? Hoje de manhã eu fiz isso, tal hora eu fiz aquilo, tal momento eu perdi cabeça com a minha esposa, mas só eu que faço isso, né? Ninguém aqui perde a paciência com a esposa, né? Eu fiz isso, o Senhor viu, e eu te peço perdão em nome de Jesus. E eu sou perdoado. E está tudo certo. Só que lá em Tiago, capítulo 5, vai dizer o quê? Confessai vossos pecados uns aos outros, para que vocês sejam sarados. 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 O que isso me ensina? Me ensina que uma vida de pecado é como se fosse uma doença. E aí, quando eu tenho coragem de chegar para alguém, um pastor, um diácono, um irmão mais velho, espiritual, que seja, não precisa ser só eu, né? Deus me livre, todo mundo que vem confessar todos os pecados para mim, não vou ficar aqui 24 horas, né? Mas quando nós fazemos isso, eu tenho a humildade, a hombridade de chegar diante de alguém e falar: olha, eu cometi esse pecado, ora aí por mim. O que eu sou? Eu sou curado. Eu sou curado. Eu já tive pecado na minha vida que eu só fui liberto porque eu procurei alguém, eu confessei e nós oramos ali. Jesus, ele não tinha pecado. O pecado dessa mulher era óbvio. Ela não precisou confessar. Mas o único que podia condenar, não a condenou. E quer saber de uma coisa? Todos os nossos pecados, você que é cristão, você que tem Jesus na sua vida, todos os nossos pecados para a salvação, eles já estão perdoados. O pecado que eu vou cometer amanhã, ele não vai me impedir de ir para o céu, porque ele já está perdoado lá em Jesus Cristo. Só que uma coisa é o pecado perdoado para a salvação, outra coisa é para a purificação, são duas coisas distintas. Se fosse a mesma coisa, já imaginou, eu peco, Jesus volta e eu fico porque eu não pedi perdão? Não é assim que a coisa funciona. Mas diante de Deus, para a salvação, todos estão perdoados. Mas para relacionamento com Deus, para a purificação, é diferente. Por isso, meu desejo nessa noite, que a gente possa sair daqui podendo desfrutar dessa graça de Jesus. Porque a graça, ela existe para ser desfrutada. Não há pecado na sua vida, não há erro mal cometido
que Jesus, Ele não possa te perdoar, Ele não possa me perdoar. Quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma luta, quando eu tenho uma dificuldade, eu posso orar por ela todos os dias, sem problema. Eu posso todo dia colocar, eu estou desempregado, está acontecendo alguma coisa, eu estou com um problema de doença, eu posso todo dia, sem problema algum, Deus, eu estou com essa situação, Deus, eu volto a Ti, Deus, aconteceu isso. Agora, perdão de pecado específico, a gente perde uma vez. Perdão de um pecado específico, a gente perde uma vez. Porque ao pedir uma vez, eu já fui perdoado. Na segunda, eu estou fazendo hora extra. Estou falando, Deus, olha, eu quero te pedir perdão por esse pecado que eu pedi ontem. Deus, mas que pecado? Isso aí, não estou sabendo de nada não. Isso aí já está perdoado, você está remido, você já está lavado pelo sangue de Jesus, você já está purificado. Só que às vezes a gente fica pedindo perdão pela mesma coisa e a gente cria um sofrimento para nós mesmos. Olha, se tudo que eu falei aqui nessa noite, você levar isso para a sua vida, eu já estou satisfeito. Perdão por um pecado específico, a gente pede uma vez só e acabou. É diferente de um comportamento pecaminoso. Se eu tenho um comportamento pecaminoso, aí eu vou pedir perdão até Deus me libertar daquilo. Mas um pecado específico, uma coisa que eu fiz, tal dia, tal hora, minuto, segundo, eu só peço perdão uma vez. E por fim, a graça, ela não me isenta de uma mudança de vida. Porque Jesus disse, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus a perdoa, ela desfruta da graça, mas Jesus deixa claro para ela, larga essa vida, não faça mais isso. Se existe uma qualidade que o pecado tem, é ele ser bom de marketing. Pecado, não que todo marqueteiro seja pecador, pelo amor de Deus, não estou dizendo isso, mas o pecado, o que ele tem de bom, a maior qualidade dele é o marketing. Porque quando ele se apresenta em nossa vida, a gente olha para ele, e qual que é a imagem que a gente tem? Eu vou fazer isso, eu vou desfrutar desse prazer e nada de ruim vai me acontecer. É assim que o pecado se apresenta para a gente. Quando a oportunidade pecaminosa se apresenta, se mostra, e a gente vai pecar, por que a gente vai pecar? Porque a gente olha, não, isso vai me dar prazer, vai ser legal e não vai acontecer nada de ruim comigo. Quando, na verdade, todo pecado gera dor, sofrimento e angústia. Colossenses 3:25, todo aquele que cometer iniquidade, receberá de volta a iniquidade, e não haverá exceção para ninguém. Então, que nessa noite, cada um de nós possa desfrutar da graça do Senhor Jesus, do seu perdão, daquilo que Ele tem de mais maravilhoso em nossas vidas, e que por amor a Ele, desfrutando da sua graça, desfrutando do seu perdão, nós possamos mudar as nossas vidas. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa palavra gere mudança de vida em cada um de nós, que nós possamos chamar, ó Deus, de todo o coração, que nós possamos desfrutar da graça do Teu perdão, e que por amor a Ti, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, nós venhamos, Senhor meu Deus, a mudar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a nós crescermos até a estatura de varão perfeito. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Teu Filho amado. E é em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém.